Eu acho que a gente volta à questão do que a gente aprende nos livros e o que a gente não aprende nos livros, né? Então, quando a gente fala de possibilidades da gente encontrar lideranças em qualquer tipo de empresa, pequena, média, startup ou não, a gente está falando da possibilidade de poder capacitar essas pessoas, né? Um líder autorresponsável e responsável pela sua equipe, ele tem que ser capaz de ter um mínimo de autonomia e flexibilidade para, nessas ocasiões, ele poder extrapolar, sim, o que está na CLT e não ser punido por isso. Porque ele tem uma relação de confiança para cima, à medida que ele consegue estabelecer essa relação de confiança, e ele pode, dali para baixo, estabelecer, de repente, algumas questões que estão fora, de fato, daquela legislação. Então, conversa, né? Perguntar para a pessoa qual vai ser o melhor caminho. É possível? Puxa, eu acho que eu consigo tirar essa pessoa do trabalho dela durante um período X, que é um período calculado, que não vai afetar tanto a minha operação. Isso é sempre possível, gente, desde que a gente tenha conversa, desde que a gente tenha diálogo e desde que a gente tenha pessoas interessadas em conhecer a história do outro, né? Então, isso não estamos falando de empresa multinacional, de empresa que fatura milhões. A gente está falando do ser humano. A gente está falando de pessoas que são colocadas em cargo de lideranças e a gente sabe que, muitas vezes, elas caem de paraquedas numa posição dessa e não foram preparadas para isso. Mas o que também esses líderes estão fazendo para correr atrás e entender qual vai ser o melhor caminho para encontrar uma solução que seja viável e corresponsável, tanto dele quanto do indivíduo que está passando por esse processo.